Ama Poemas apresenta As Últimas Horas de Gibran. Tradução de Sali Baruch. Capítulo: A Luz da Verdade. Há, então, outra luz que é a luz do sol, dada a todos os homens? Está no poder dos homens saberem da verdade? Calil respondeu: A luz verdadeira é aquela que irradia de dentro do homem. Ela revela os segredos da alma e lhe permite regozijar-se em vida, cantando em nome do Espírito. A verdade é como as estrelas, as quais não podem ser vistas além da escuridão da noite. A verdade é como todas as coisas lindas existentes. Ela só revela suas belezas àqueles que sentiram o peso da falsidade. A verdade é um sentimento escondido que nos ensina a regozijar-nos durante nossa vida e desejar este regozijo a toda a humanidade. Trabalho. Trabalho é amor feito visível. Se não podeis trabalhar com amor, mas somente com desgosto, é melhor deixar o vosso trabalho, sentar-vos no portão do templo e pedir esmolas àqueles que trabalham com alegria. A vida é perpétua. E seu coração comoveu-se de compaixão, e ele disse: A vida é mais velha que todas as coisas existentes. É a beleza alada antes que o belo nascesse na terra. É a verdade, já era verdade antes de ser proferida. A vida canta em nossos silêncios e sonha em nosso descanso. Mesmo quando somos vencidos e abatidos, a vida é entronizada e suprema. Quando choramos, a vida sorri para o dia, que é livre, mesmo quando arrastamos as nossas correntes. Crescimento. Às vezes parece-me que ele ouviu a dor sussurrante de todas as coisas que crescem ao sol, e então ele ergueu e sustentou-as não somente por meio de sua própria sabedoria, mas também revelando-lhes a própria força para ascender e vir a ser um todo. Doutrinas. Muitas doutrinas são como uma vidraça. Nós vemos a verdade através delas. No entanto, a mesma nos separa da verdade. Sede aquilo que sois. Vá aos lugares selvagens, e lá acharás a abelha acima das flores, e verás a águia mergulhando sobre a sua presa. Adentrai a casa de vosso vizinho, e vereis a criança piscando na frente da lareira, e a sua mãe ocupada em suas tarefas. Sede como a abelha, e não percais vossos dias de primavera observando os afazeres da águia. Sede como a criança, regozijando-vos no fogo, e não presteis atenção aos afazeres de sua mãe. Conversação. E então, o sábio disse: Fala-nos da conversação. E ele respondeu, dizendo: Vós falais quando cessais de estar em paz com vossos pensamentos, e quando não mais podeis viver na solidão de vosso coração. Viveis em vossos lábios, e o som que emana é uma diversão e um passatempo. E em grande parte de vossas conversas, o pensamento é um tanto quanto aniquilado, pois o pensamento é uma ave no espaço. Quando preso em uma gaiola de palavras, somente pode abrir as asas, mas sem poder voar. O que é vida? Se puderdes dizer-me o que é morte, então direi o que é vida. Num campo observei uma bolota, uma coisinha aparentemente tão inútil, e na primavera vi essa bolota criando algumas raízes, erguendo-se e sendo o começo de um carvalho em direção ao sol. Certamente o taxaria de milagre. No entanto, este milagre se renova milhares de vezes na sonolência de cada outono e na paixão de cada primavera. Por que ela não se renovaria no coração do homem?
Não deveriam as estações se encontrarem na mão ou nos lábios de um homem sagrado? Se nosso Deus deu à terra a arte de aconchegar a semente, enquanto a semente parece morta, por que não daria ele ao coração do homem vida para soprar num outro coração, mesmo num coração aparentemente morto? Amizade. E não deixe que haja objetivo na amizade, exceto o aprofundamento do espírito, pois o amor que procura coisas qualquer que não seja a revelação de seu próprio mistério não é amor, mas uma rede lançada, onde somente o inaproveitável é apanhado. Beleza. Após um silêncio, repleto de sonhos suaves, eu perguntei a ela: que coisa é a beleza? Sendo que a gente discorda de sua definição e de seu conhecimento, enquanto se argumenta entre eles o direito de louvá-la e amá-la. E ela respondeu: beleza é aquilo que atrai o vosso espírito, é aquilo que vedes, é que vos faz dar mais do que receber, é aquela coisa que sentes quando mãos se estendem da sua profundeza para apertá-la dentro de seu coração. É aquilo que o corpo considera uma aprovação e o espírito um prêmio. É o elo entre a alegria e a aflição. É tudo aquilo que percebeis estar escondido, sabeis ser desconhecido e ouvis de um silêncio. Beleza é uma força que começa no recanto mais santificado de vosso ser e termina num lugar além de vossas visões. A compreensão do coração. As suas sensações eram renovadas continuamente, e o mundo era sempre um mundo novo para ele. A ele, o balbuciar da criancinha não era menos do que o choro de toda a humanidade, enquanto para nós é somente um balbucio. A ele, a raiz de um botão de ouro era um ensejo rumo a Deus, enquanto que para nós não é nada mais do que uma raiz. Liberdade. Perante o trono da liberdade, estas árvores se regozijam na carícia da brisa, e ante sua majestade se exaltam nos raios do sol e da lua. Nos ouvidos da liberdade, os passarinhos falam, e ao redor de suas saias tremulam pelos córregos. No ar da liberdade, estas flores despejam sua fragrância, e no sopro, diante dos seus olhos, sorriem com a chegada da aurora. Tudo o que está na terra vive pela lei da natureza e pela natureza de sua lei. São espalhadas as glórias e alegrias da liberdade. Não obstante, esta alegria é proibida somente ao homem, pois ele faz leis terrestres, amarrando seu espírito moral, e sobre o seu corpo e alma passam julgamentos severos. Ergue ao redor de seu amor e desejo prisões e altos muros, e para o seu coração e espírito escava uma profunda sepultura. Se um companheiro se retira e desliga da sociedade e da lei, fala-se que tal e tal é um rebelde e um miserável, que merece ser expulso do meio deles. Um decadente e pecaminoso, sendo propenso só à morte. Deve o homem ficar eternamente escravo de suas leis corruptas? Ou será que os dias devem livrá-lo para viver no e pelo Espírito? Ele deve ficar olhando para o solo ou deve alçar os seus olhos para o sol, ao menos para que não veja que seu corpo está entre espinhos e caveiras? Amor ao trabalho. O que é trabalhar com amor? É tecer o tecido com fios tirados de vossos corações, como se o vosso bem-amado fosse vestir esse tecido. É construir uma casa com carinho, como se vosso bem-amado fosse habitar nesta casa. É plantar sementes com ternura. É recolher a colheita com alegria, como se vosso bem-amado fosse comer os frutos. É pôr em tudo
que moldais um sopro de vossa alma. É saber que todos os abençoados mortos estão ao vosso lado, vigiando. Ponderação. As tartarugas, bem mais do que as lebres, podem narrar sobre as estrelas. Profundezas. Não há profundeza além da alma do homem, e a alma é a profundeza que chama por si própria, pois não há outra voz a falar e não há outros ouvidos a ouvir. Constância. No mais profundo do meu coração, uma ave lançou voo em direção ao céu. Quanto mais alto voava, maior se tornava. No princípio era uma andorinha, depois tornou-se uma calhandra, e então uma águia. E como uma nuvem primaveril, cobriu o céu estrelado. Do meu coração, um passarinho alçou voo em direção ao céu. Crescia enquanto voava. No entanto, não deixou meu coração. Ó, minha fé, minha sabedoria indomável, como voarei em vossa altura? Viverei conosco, esboçado o céu, a grandeza do homem? Como tornar esse mar dentro de mim em névoa e mover-me convosco no espaço imensurável? Como pode um prisioneiro dentro do templo notar suas cúpulas douradas? Como poderia um coração do fruto se esticar para encobrir o fruto também? Ó, minha fé, estou acorrentado atrás dessas grades de ébano e prata, e não posso voar convosco. No entanto, fora do meu coração voais em direção ao céu, e é o meu coração que vos segue, e estou feliz. Dádiva. Vós dizeis a miúde, eu daria, mas somente a quem merece. As árvores de vossos pomares não o dizem, e nem o gado de vossos pastos. Eles dão para poder viver, pois reter é perecer. Tratai primeiro de merecer ser doadores, e assim merecer ser instrumentos do dom, pois, na verdade, é a vida quem dá a vida. Enquanto vós, que vos julgais doadores, não sois qual meros testemunhos. Ensino. Então disse o professor: fale-nos do ensino. E ele disse: ninguém pode revelar-vos nada, exceto aquilo que já repousa, meio dormente, na aurora de vossa sabedoria. O mestre que anda à sombra do templo, entre seus discípulos, não dá de sua erudição, exceto, quiçá, a sua fé e sua ternura. Se de fato ele for sábio, não facilitará a entrada na vivenda de sua ciência, mas preferivelmente vos conduzirá ao limiar de vossa própria mente. E do mesmo modo que cada um de vós está sozinho no conhecimento de Deus, assim cada um de vós tem que estar só na entrada da compreensão de Deus e também na compreensão das coisas terrenas. Filhos. Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e filhas do desejo da vida e para com ela. Eles vêm através de vós, mas não de vós. Não obstante estarem convosco, eles não vos pertencem. Vós podereis dar-lhe o vosso amor, mas não o vosso pensamento, por terem eles pensamentos próprios. Podereis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas residem na morada da manhã, a qual vós não podeis visitar, nem sequer em sonho. Vós podeis tentar ser como eles, mas não procureis fazê-los como a vós, devido à vida não retroceder e nem demorar no ontem. Vós sois os arcos, dos quais vossos filhos, como flechas vivas, são projetados adiante. O arqueiro mira o alvo na rota do infinito, e ele vos estica com sua força, de maneira que as flechas possam projetar-se ligeiro e longe. Deixai-vos dobrar nas mãos do arqueiro com alegria. Precisamente como ele ama a flecha que voa, ele também ama um arco estável.
trancado fora. Dizei-me, o que tendes nesses domicílios? E o que guardais atrás dessas portas trancadas? Vós possuís a paz, o quieto impulso que revela o vosso poder. Vós tendes lembranças, esses arcos vislumbrantes que preenchem os cumes das mentes? Vós possuís a beleza que guia o coração para longe de coisas talhadas em madeira e pedra para a montanha sagrada? Dizei-me, vós tendes isso em vossa casa? Ou simplesmente tendes conforto, e a cobiça pelo conforto, esta coisa furtiva que entra na casa como convidado, depois fica como hóspede e mais tarde torna-se dono? Graça divina. Certa vez ouvi-o dizer: na hora da saudade, vá aos campos e sente-se perto dos lírios, e ouvirá zunindo sob o sol. Eles não tecem pano para o vestuário e nem colhem madeira ou pedra para o abrigo. Todavia, eles cantam. Aquele que trabalha durante a noite cumpre as necessidades deles, e o sereno de sua graça divina está sob as pétalas deles. E vós, não sois suas preocupações que nunca se cansam nem descansam? Matrimônio. Sim, juntos estareis na lembrança silenciosa do Criador. Porém, deixai espaços na vossa junção, permitindo as brisas do céu dançarem entre vós. Amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um vínculo. Deixai o mar movente entre as margens de vossas almas. Enchei mutuamente vosso copo, mas não bebais do mesmo copo. Dai-vos do vosso pão, um ao outro, mas não comais da mesma fatia. Cantai e dançai juntos, e sede jubilosos, mas deixai vosso íntimo inviolável, tal como as cordas do alaúde são separadas, e contudo vibram na mesma consonância. Leis e tradições. A ave possui uma glória que o homem não tem. O homem vive numa armadilha estruturada pelas suas próprias leis e tradições. Porém, as aves vivem de acordo com a lei natural do Criador, sendo causa da terra girar em torno do sol. Uma canção. Nas profundezas de minha alma há uma canção que nenhuma letra cobrirá. Uma canção que vive numa partícula do meu coração, que não correrá como tinta sobre o papel. Ela rodeia meus sentimentos, como um manto leve, e não correrá como a umidade sobre a minha língua. Assim como, até com o suspiro, eu a exalarei. Enquanto por ela, do próprio ar eu tenho receio. Para quem cantarei, se não conheço outra morada que a minha alma? Eu tenho medo, por ela, da aspereza dos ouvidos. Se tivesse olhado dentro dos meus olhos, tereis visto a imagem de seu retrato. Se tivesse tocado as pontas dos meus dedos, tereis sentido suas vibrações. Os trabalhos da minha mão a revelam, da mesma forma que o lago reflete as estrelas brilhantes. Minhas lágrimas a descobrem, como gotas de orvalho, proclamam os segredos da rosa enquanto o calor as dispersa. Uma canção enviada do silêncio, engolfada pelo clamor e entonada pelo clamor. Uma canção escondida pelo despertar do sono. Ó, gente, é a canção do amor que Isaac recitará? Não. Que Davi cantará? Seu aroma é mais doce que a do jasmim. Que garganta a escravizará? Ela é mais preciosa que o segredo da Virgem. Que instrumentos de corda a cantará? Quem unirá o rugido poderoso do mar ao trinado do roxinol? E o suspiro de uma criança à tempestade uivante? Que humano cantará a canção dos deuses? Os desesperos. O desespero do amor canta. A tristeza da sabedoria fala. A melancolia do desejo sussurra. A angústia da pobreza chora. Porém, há um desgosto mais profundo do que o amor, mais sublime do que a sabedoria, mais forte do que o desejo, mais amargo do que a pobreza. É um mundo
e não tem voz. Seus olhos brilham como estrelas. A essência de tudo. A doçura está mais perto da amargura do que da deterioração. Não obstante, adocicado seu aroma. A essência de tudo na terra, visível ou invisível, é espiritual. Adentrando a cidade invisível, meu corpo é encoberto pelo meu espírito. Aquele que procura separar o corpo do espírito, ou o espírito do corpo, está desviando seu coração da verdade. A flor e seu aroma são um inteiro. Cegos são aqueles que negam a cor da imagem da flor, dizendo que ela possui somente uma fragrância, vibrando no éter. Eles são como aqueles eficientes em seus olfatos, que consideram as flores nada mais do que formas e cores sem odor. E tudo no universo existe dentro de vós, e tudo em vós existe no universo. Vós estáis num permanente contato com as coisas mais próximas. E o que é mais importante, a distância não é suficiente para separar das coisas distantes. Todas as coisas, das mais baixas até as mais elevadas, das menores até as maiores, existem dentro de vós, como coisas iguais. Dentro de um átomo encontram-se todos os elementos da Terra. Uma gota de água contém todos os segredos dos oceanos. No movimento da mente encontram-se todos os movimentos das leis da existência.